Evangelho que João escreveu, capítulo 9, versículo 1. Quem encontrou em alto e bom som, diga glória a Deus. Fraco demais para quem está ouvindo. Quem encontrou o Evangelho que João escreveu, capítulo 9, em alto e bom som, para arrebentar, diga glória a Deus. A cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu quero pregar nessa noite sobre o tema efeitos colaterais do milagre. Diga comigo: efeitos colaterais do milagre. Talvez alguém pode dizer: pastor, mas como é que o milagre pode provocar um efeito colateral? O Senhor está pluralizando e dizendo efeitos. Como um milagre pode provocar efeitos colaterais? Nós vamos descobrir agora. Quem já foi dependente de remédios como eu, sabe que todo remédio tem dentro um papelzinho branco que a gente chama de bula. Na bula dos remédios, de cada remédio, existem as indicações, as contraindicações e as reações adversas. As reações adversas, de um jeito bem popular, é os efeitos colaterais que o remédio pode provocar por ingeri-lo. Por mais que você é curado de uma enfermidade à base de um medicamento, a medicina garante, se tiver um farmacêutico vai entender isso e concordar comigo, que o remédio ele é uma droga. Ele cuida de uma área e estraga a outra. Danifica o rim, o fígado, o coração, o estômago e etc. Quer dizer então que todo remédio em si, entre aspas, ele provoca um efeito colateral. E o milagre que Deus provoca em nossas vidas também provoca alguns efeitos colaterais que você vai ver. Que revelação profunda que Deus me deu aqui esta noite. Primeiro, para entendermos esses efeitos colaterais do milagre, nós precisamos entender o texto. O texto ele é muito esclarecedor para aquelas perguntas que novos convertidos fazem a nós no discipulado ou na célula, dizendo da seguinte maneira: se existe verdadeiramente a tal da doutrina da reencarnação, se ela é bíblica, porque isso dá um nó na cabeça. E esse nó já começou a ser dado na mente dos discípulos aqui em João capítulo 9. Porque uma parte dos judeus, repito, uma parte dos judeus acreditava em reencarnação. E a doutrina da reencarnação, ela não foi criada pelo francês da cidade de Lyon, Allan Kardec, entre 1804 a 1869, não. Na realidade, o Allan Kardec ele foi aquele divulgador da doutrina da reencarnação. Mas a doutrina da reencarnação tem mais de 5.000 anos antes de Cristo. Ela vem do Oriente Médio mesmo. Eles acreditavam nessa doutrina. E o que a doutrina da reencarnação prega? Que quando alguém morre, o espírito se desliga do corpo. E ele fica vagando por um tempo e depois se aloja de outro corpo. Essa é a doutrina da reencarnação. E o texto aqui então quebra esta doutrina. Porque os discípulos vendo um cego de nascença, acreditando na doutrina da reencarnação, e há outros textos, nós temos bases nisso, como por exemplo Mateus 16, que Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo diz que eu sou? E alguém diz: você pode ser um Elias, Jeremias, Moisés, algum dos profetas. Doutrina da reencarnação. Mas para quebrar essa doutrina, quando Jesus é perguntado quem é que pecou, ele ou seus pais, Jesus então quebra a doutrina da reencarnação, dizendo: nem ele pecou e nem seus pais. Quebrando então a doutrina da reencarnação e quebrando qualquer tipo de maldição hereditária em Jesus. Porque obviamente que hoje a teologia do positivismo, ou a teologia da prosperidade, diz que toda pessoa que está nesse mundo, ela tem uma maldição. E essa maldição, em alguns desses casos, nunca será quebrada. Eu discordo, porque eu acredito no poder de Jesus. Eu acredito no poder da Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz em Gálatas 3:13 que a maldição foi quebrada na cruz do Calvário, quando Jesus se fez maldito para você ser bendito. Talvez você pode dizer: pastor Mike, você não conhece a minha história. Meu pai era um alcoólatra, os meus irmãos são alcoólatras, eu sou dependente do
do álcool. Pastor Maico, você não conhece a minha família. Na minha família todo mundo morre de câncer. Meu avô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer. E toda vez que eu vou no médico, ele pergunta se eu tenho câncer ou se alguém na família tem essa doença. Pastor Maico, o senhor não entende dessas coisas não, porque na minha família ninguém prospera. Todo mundo é empregado, vive empregado, cresce empregado, morre empregado e vai para o caixão devendo para todo mundo. Mas acredita você se quiser, dá glória a Deus se você recebe, que eu vou profetizar. Jesus me trouxe essa noite para lhe dizer: essa maldição vai ser quebrada na tua vida por você, porque você nasceu para quebrar essa maldição. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, em que você foi curado, em que você foi ministrado, em que você aceitou a Cristo como Deus Salvador, essa doutrina foi colocada por terra. Eu não quero saber se na tua família todo mundo é alcoólatra. Você nasceu para vencer o alcoolismo e as drogas. Eu não quero saber se na tua família há um índice de pessoas que está na prostituição. Você nasceu para quebrar este demônio. Eu não quero saber se na tua família existe gente com câncer ou com alguma doença congênita. Você nasceu para quebrar esta doença, esta maldição. Eu não quero saber se na tua família ninguém prospera. Você nasceu para ser cabeça e não ser cauda. Se você acredita nessa palavra, já era para adorar. Eu nasci para quebrar essa maldição. Engraçado que Ezequiel 18 e 20, Deus disse pelo profeta Ezequiel que o pai não paga a consequência do pecado do filho, e nem o filho paga a consequência do pecado do pai. Gálatas 6 e 7 diz que o homem, se semear isso, ele colherá. Cada um tem a consequência do seu pecado. Mas acredita no que eu estou dizendo para você: 2013 é o ano que todas as maldições serão quebradas. É um ano que você vai pisar na cabeça de escorpiões e serpentes, vai decretar o teu milagre. Dá glória a Deus. Só quem estiver recebendo isso. Quem não estiver recebendo pode ficar quietinho. A terceira pergunta que os novos convertidos fazem no discipulado e até na célula é: por que existem tantas pessoas doentes na terra? Já perguntaram isso para vocês? Se Deus é tão bom, por que existem crianças que nascem com paralisia cerebral? Já perguntaram para o senhor isso daí, pastor André? Por que tem tanto drogado nas ruas? Por que tem tanto mendigo? Por que tem tanto travesti? Por que tem tanto doente? Você sabe para que existem essas pessoas? Diga, para quê? Diga, por quê? Para as obras de Deus ser manifestas nessas pessoas. Você vai entender. Que graça teria a tristeza se não existisse alegria? Que graça teria, ou que poder teria a fraqueza se a força não existisse? Quando Jesus disse em Lucas 5:31, ele esclarece isso. Ele disse: os sãos não precisam de médicos. Em Lucas 19:10 ele disse: eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Qualquer pessoa que está nestas ruas, precisando de um apoio, precisando de uma ajuda, elas são assim para que a igreja existisse. Porque a igreja existe por causa dessas pessoas. Enquanto houver um drogado, a igreja estará ganhando eles para Jesus. Enquanto houver um doente, eu e você estaremos pregando para eles que Jesus cura. Enquanto houver alguém com um problema, haverá solução, porque a glória de Deus será manifesta na vida dessas pessoas. Eu não sei se você entende o que eu entendo dentro da Bíblia Sagrada, mas todas essas pessoas existem para a glória de Deus ser manifesta dessas pessoas. E a glória que Deus vai manifestar na vida de um drogado, de uma prostituta, de um doente que nasceu com uma doença desde o ventre, será uma glória maior, será uma glória maior, será uma glória maior, será uma glória maior. Eu só paro de profetizar na hora que você receber. Será uma glória maior, será uma glória maior. Até o deserto que você passa é para a glória de Deus ser maior. Quando a gente olha a história de Lázaro, ainda nó na cabeça, gente.
Porque em Lucas 7 diz que quando o centurião procura Jesus, dizendo que ele tinha um empregado à beira da morte, Jesus não precisa encerrar o culto para ir na casa do homem. Ele diz uma palavra e o milagre acontece lá na casa do centurião. Com Lázaro foi diferente, porque diz a Bíblia, em João 10:40, contexto, que Jesus estava em Pérea. Pérea, para quem não entende geografia bíblica, fica 84 quilômetros aproximadamente de Betânia. 2 dias de viagem. Quando os mensageiros chegam para avisar que Lázaro, amigo íntimo de Jesus, estava doente, a Bíblia diz que Jesus não faz nada. Jesus poderia liberar uma palavra e curar Lázaro na hora. Você concorda comigo? Diga amém. E por que ele não fez isso? Porque ele queria que Lázaro morresse. Talvez isso para você é uma coisa que não é aceitável, dizer que Jesus queria que alguém morresse. Mas você vai entender a visão que Deus me deu. Porque a visão que eu tenho, a tese que eu defendo, é que Jesus poderia liberar uma palavra e livrar Lázaro da morte, mas ele não fez. A segunda prova que eu tenho é que levava 2 dias para Jesus chegar em Betânia. E Jesus chega quantos dias? 4. O que ele ficou fazendo os outros 2 dias? Ficou esperando Lázaro morrer. Ficou esperando a carne dele entrar em fase de putrefação. Você entende agora a indignação de Marta, de ter colocado a mão na cintura e dizer: aonde o senhor estava? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, a culpa é sua, em outras palavras. Porque Marta sabia que era só uma palavra. Marta sabia que era só 2 dias, ele chega 4 dias depois. Mas ele mesmo responde por que Lázaro morreu. Para a glória de Deus ser maior, Marta. Qual que é o maior testemunho? Alguém subir aqui em cima desse altar e dizer: eu sou Lázaro, eu estava doente de uma enfermidade, Jesus chegou e me curou. Vamos dar glória a Deus pela cura do doente? Vamos dar glória a Deus, vai? Agora imagina comigo, pastor André, o Lázaro cata o microfone e diz assim: gente, a paz do Senhor, meu nome é Lázaro, sou irmão de Maria e de Marta, amigo íntimo de Jesus, morador da cidade vizinha aqui, Betânia. Eu fiquei doente, morri, fui enterrado, fiquei 4 dias enterrado, minha carne estava em fase de putrefação. 4 dias depois, o meu amigo, que não se atrasa, mas chega na hora certa, ele chegou e gritou: Lázaro! Eu ouvi a voz dele e eu saí para fora. Quando eu levantei, os bichos começaram a cair no chão. Eu comecei a tirar as faixas do meu corpo. Quando a pedra já tinha sido removida e eu saí, e todos me viram andar, todos achavam que era um fantasma, todos acharam que não era eu. Mas na hora que a faixa foi tirada e todos viram o meu corpo perfeito, alguém disse: era Lázaro. Cadê os bichos? Cadê a podridão da carne? E alguém já disse: o Jesus que ele é amigo curou, o Jesus que ele serve disse que essa doença não era para a morte. Ai, abacala baixou. Coloque a mão no nome do teu irmão, vamos liberar uma palavra profética. Diga: esse deserto não vai te matar. Chacoalhe o ombro dele e diga: essa prova não vai destruir teu lar. Diga para ele: essa luta não vai acabar com você. Diga para ele: se você crê nisso, é para dar glória, porque a glória de Deus vai ser maior. Se você olhar em Gênesis capítulo 21, versículos de número 17 a seguir, a Bíblia diz que Deus então permite que Abraão lança Ismael e Agar no deserto. A água acaba, o pão falta, vocês conhecem a história. O menino fica debaixo de uns arbustos, 150 metros de distância. Agar fica esperando a morte. E eu disse que o deserto não vai te matar. Quando eles acham que vão morrer, um anjo de Deus chega para alimentá-los com uma fonte que Agar não conseguia enxergar. Interessante que o versículo 17 de Gênesis 21 diz que o anjo disse a Agar: Deus ouviu a voz do menino. No mesmo versículo 17, na parte C, o anjo diz: Deus ouviu a voz do rapaz. Olha como é que ele vai amadurecendo. E no versículo de número 18 diz: levanta ele, Agar, pega pela mão do moço, menino, rapaz, moço, porque eu falei dele uma grande, não está dizendo pequena, está dizendo grande. Está provando que o deserto vai fazer você crescer. E olha que o texto diz, versículo 20: e era Deus com o moço que
cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Levanta a mão para eu profetizar coisa do céu. Essa prova que você passou, ela não veio para destruir, ela veio para edificar uma muralha na tua casa. Este deserto que chegou em você não veio para te matar, veio para te dar vida. Este vendaval que soprou na igreja veio para contribuir para um crescimento sólido desta igreja. Deus está dizendo para você esta noite: pegue essa palavra e me glorifica, porque você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. Aonde ninguém cresce, você vai crescer. Aonde ninguém prospera, você vai prosperar. Aonde ninguém vence, você vai vencer. Se você acredita, é para adorar. Pega essa palavra. Ai, abaixou. Aleluia. Diga: eu vou crescer nessa terra. Diga: a nossa igreja vai crescer nessa terra. Diga: Indaiatuba vai ver o que Deus vai fazer. Profetiza, gente. Olha para a pessoa que está do teu lado, libere uma palavra profética para ele. Diga para ele: você vai prosperar nesse deserto. Você vai prosperar nessa prova. Aleluia. Aleluia. Ora calapachete. Aleluia, glória a Deus. O versículo 6 diz que Jesus então pega a saliva, mistura com barro, unta os olhos do rapaz e o cura. Escute uma coisa, sejam sinceros. Se eu cuspisse aqui agora no chão e pegasse a minha saliva para aplicar nos seus olhos, você aceitaria isso? Sejam sinceros. Eu não. É uma coisa nojenta. A saliva na tua boca não tem gosto de nada. Gospe no chão e cheira para tu ver. Pastor Mike, isso é doido. Era a saliva de Jesus. Jesus era 100% homem também, meu filho. Você acha que a saliva dele tinha algo assim, como um perfume francês? Saliva é saliva, corpo é corpo, carne é carne, matéria é matéria. Não é uma coisa louca Jesus usar saliva para curar o rapaz? Vocês concordam comigo? Diga amém. Então vamos usar 3 porquês. Diga comigo assim: por que a saliva? Mais alto que eu gostei, vai. Eu gostei de novo, terceira vez para arrebentar, vai. A gente gosta de perguntar, não gosta? A gente gosta de perguntar assim: por que uma queixada na mão de Sansão? Por que um jumento? Por que corvos? Por que uma vara na mão de Moisés? Por que 300 homens para vencer 185 mil midianitas? Por que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para produzir chuva abundante em Israel? Por que um homem para liderar 3 milhões? Por que 12 discípulos para formar uma igreja? Por que o pequeno para confundir o grande? Por que o fraco para confundir o forte? Essas perguntas a gente sempre vai ter na mente, mas a resposta é simples: porque a saliva. Meu irmão, se Deus está te abençoando, eu lá quero saber se está vindo pela saliva. Eu lá quero saber qual é o lugar, ou a fonte que veio a bênção. Se Deus está me abençoando, eu vou receber meu milagre, vou dar glória a Deus, sem perguntar por que Ele está usando esse meio. A gente é muito detalhista, a gente quer saber por que Deus usou esse meio para nos abençoar, por que o milagre chegou do jeito que chegou. Eu lá quero saber por que o milagre teve que vir do céu, ou por que ele teve que vir da terra, ou por que ele teve que vir de um ímpio, ou por que ele teve que vir de uma pessoa que eu menos esperava. Não importa de onde ele veio, o que importa é o resultado. Se está dando resultado, essa saliva é barro. O que é, não importa. Levanta a mão da glória, pega. Olha para o teu irmão, chacoalha o ombro dele e diga para ele: não estou ligando. Pode ser até saliva,
Mas se dá resultado, eu dou glória. Pronto, e acabou. Eu vou dar glória no resultado. E Deus está dizendo: eu vou usar o que você menos espera para te abençoar. Eu vou fazer coisas que você menos imagina para atrair o milagre na tua casa. Romanos 4,17. Eu vou trazer à existência aquilo que não existe. Deus está dizendo: você vai ser surpreendido. Eu vou fazer algo novo. Agora diga comigo assim: por que o barro? Fraco, gente. Vamos lá, por que o barro? Ele poderia usar outra coisa, não poderia? Se eu pegar barro, pastor Renato, e eu passar nos teus olhos, o que vai acontecer com os seus olhos? Vai irritar, não vai? Pastora Daniela, se eu passar barro nos teus olhos, o que vai acontecer com os seus olhos? Vai irritar, não vai ter uma coceira? Vocês concordam comigo? Diga amém. Se eu fizer isso, eu, Maico Efraim Tavares de Jesus, meu nome completo. Se eu pegar o barro na minha mão é barro. Está entendendo o mistério? Você está entendendo? Se eu usar o barro, pastor André, o barro na minha mão é barro. Isso daqui só dá glória quem está ligado. Mas barro na mão de Jesus é provisão. Barro na mão de Jesus é milagre. Barro na mão de Jesus, ai, abaixou, é remédio. Barro na mão de Jesus, ele fez isso com o homem, fez lá o barro, porque no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e diz o texto: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez o barro na mão de Deus vira milagre, soprou o espírito de vida, e está eu e você aqui, descendente de Adão. Deus está dizendo: coloca na minha mão, vai descansar, porque na minha mão é milagre, na minha mão é milagre. Você precisa acreditar nisso. Nós temos a ideia de tirar da mão de Deus. Você entregou na mão de Deus. Você confiou. Você está vivendo no Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Mas você está esquecendo de confiar nele, esquecendo que tudo ele fará. Entrega na mão dele. Barro na mão dele é milagre, gente. O teu problema na mão dele é provisão. Ele está dizendo esta noite para alguém aqui essa noite, porque ele não fala com parede. Ele está dizendo: deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Vai dormir tranquilo, vai dormir tranquila. Deixa comigo, na minha mão é milagre, na minha mão é milagre, na minha mão é milagre. Oh, quem acredita, levanta a mão, dá glória a Deus. Oh, levante a tua mão para adorar a Deus aí, que eu cheguei no miolo da mensagem. Pega na mão do teu irmão, levanta a mão dele direita para cima, bem alto. Levanta a mão dele direita para cima, bem alto. Chacoalha o braço dele para lá e para cá devagarzinho, como se tivesse uma bandeira na mão dele para lá e para cá. Você já me conhece faz anos. Chacoalha o braço dele para lá e para cá. Chacoalha, chacoalha. Você não está entendendo, vai entender agora. Deus está dizendo: da minha mão é milagre, e eu estou colocando na tua mão hoje essa bandeira da vitória. Deus está dizendo: abre a tua boca, me glorifica. Esse problema é solução da minha mão. Descansa, adora, receba, 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 adora. Eu estou ouvindo línguas estranhas aqui essa noite. Oi, abate. Recebe essa palavra, recebe. Seja ministrado essa noite pelo Senhor. Recebe esta unção, recebe essa palavra. Come essa palavra, Ezequiel. Come, eu estou te dando, receba. Versículo 6. Porque o tanque de Siloé? O tanque de Siloé, ele vinha de uma fonte chamada fonte de Gion. Segundo Reis 20, versículo 20.
capítulo 20, versículo 20, diz que Ezequias fez essa fonte. 530 metros de canalização, quase 540 metros debaixo da terra até Jerusalém. Formava-se uma fonte, chamava essa fonte de tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado, ou representação do próprio Messias. Na festa dos tabernáculos, eles pegavam uma pilha d'água, enchia ela das águas do tanque de Siloé e saía jogando na cabeça das pessoas. O sacerdote fazia isso, recitando Isaías 12, versículo 3: vós com alegria tirareis a água da fonte da salvação. O tanque de Siloé representava uma água sagrada, o Messias. E quando Jesus manda ele lavar no tanque, Jesus fez isso por estratégia, para mostrar para os judeus que não valorizava seu ministério, que quando pudesse ver o cego enxergando, iriam dizer ao cego: quem te curou foi o tanque. O cego não era bobo, coisa nenhuma, ia dizer: não, foi um homem chamado Jesus, ele é Messias, é o Yeshua HaMashiach, ele me curou. Quem cura não é esse tanque, quem me salvou não foi essa água, quem me curou foi ele. A glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele. Oh, glória a Deus, a igreja é dele. Ele ainda vai fazer as pessoas verem o teu milagre. Agora, dá um catucão no teu irmão, como diz terra do meu avô, Recife, e diga assim para ele: o efeito colateral vem agora. Posso ouvir um glória a Deus aí, vai? Você tem que acompanhar na Bíblia. Capítulo 9, versículos 8 e 9 a seguir. O primeiro efeito colateral que aconteceu na vida desse rapaz, depois que ele foi curado, o primeiro efeito colateral do milagre que vai acontecer na tua vida, depois de você receber esta grande bênção, só dá glória se você entender que isso é profético, é que o versículo 8 diz, e isso vai acontecer com você, que os vizinhos dele ficaram com a boca aberta. Tem gente que não está entendendo o que eu estou pregando. O primeiro efeito colateral do milagre que vai ser produzido na tua vida é que depois que Deus mudar teu cativeiro, os primeiros que vão ver e vão ficar com a boca aberta são os teus vizinhos. Versículo 8: então os vizinhos que antes o conheciam, sabiam que ele era cego. O vizinho sabe que você tem, sabe ou não sabe? Quem é que tem aqui aquele vizinho meio fofoqueiro? Tem alguém que tem? É raro, isso não tem gente. Não quer entregar o vizinho, né? Então os vizinhos que antes sabiam quem ele era, porque sabiam que ele era cego, olha a reação, começaram a dizer: não é aquele que antes era cego e mendigava? E vindo ele passando assim na rua, e os vizinhos olhando. Aí uns diziam: é este. Outros diziam: olha o que o vizinho vai fazer na hora que vê você andando na rua com a benção. Parece com ele. Não, mas ele era um coitadinho. Não é ele. Ao vizinho: você já está entendendo, né? Você já está entendendo o que vai acontecer. Vamos perguntar para ele, vamos perguntar para ela. Aí você estava encalhado, casou, Deus lhe deu casa, Deus lhe deu família, Deus lhe deu emprego, Deus lhe deu faculdade, Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu ministério. A igreja cresceu, a igreja espalhou, o ministério prosperou, Deus te exaltou, Deus te honrou. Quem te viu na prova agora está te vendo na bênção. Aí eles vão perguntar para você: escuta, moço, deixa eu perguntar para você, você é aquele rapaz, assim, meu vizinho aqui do lado aqui, que eu sempre vi na prova, na dificuldade, na luta, chorando. Você é aquela mãe que orava pelo filho, que chorava, que o marido dava trabalho. Você é aquele rapaz que não tinha sorte no amor, porque eles falam isso, né, gente? Aí você vai fazer o que o cego fez, vai bater no peito e vai dizer assim andando: sou eu, vizinho. É eu sim, sou eu sim, é eu.
Isso daqui é o que Deus fez. Isso daqui é o que Deus fez. Prepara para começar a ter esse efeito colateral na tua vida. Levanta a mão para eu profetizar. Deus está dizendo: os mesmos que te viram na prova vão te ver na bênção andando das ruas e vão começar a dizer: não é ele, parece com ele. Vão ficar com a boca aberta, mas Deus está dizendo: comemora, porque está chegando a hora. Levante a mão, alabacate, levante a mão, adore a Deus aí, adore a Deus, adore. Olha lá, já tem gente recebendo, pastor André. Já tem gente recebendo, pastor Renato. Abre a tua boca e adore a Deus. Eles vão ficar com o queixo caído. Deus vai te honrar. Pega essa palavra. Urabacana macheia, Luiz. Pica lá, bacheia, não é. Vão ficar com a boca aberta. Eles vão ficar com a boca aberta diante do que Deus vai fazer. O segundo efeito colateral que o milagre vai produzir em você está no versículo 13. Diz assim: então levaram aos fariseus, que antes sabiam que ele era cego. Versículo 16. Então os fariseus começaram a dizer: este homem não é de Deus. Segundo efeito colateral, os fariseus não vão acreditar que é milagre. Olha para o teu irmão, faz assim com o homem, diga: olha como é que eu estou para o fariseu. Diga para ele. Diga, gente, diga, gente. Você sabe qual que é o teu erro? Que você parece criança. Você dá muito ouvido para fariseu. Tudo que fariseu fala, você pega, você guarda, você absorve. Mas o que Deus fala, o que você é ministrado, você esquece. Está na hora de você viver o teu milagre e deixar falar mal quem quiser. Você está crescendo, você está prosperando, a igreja está sendo uma bênção. E você fica dando ouvido para fariseu murmurador, que fica dizendo que a tua obra não é de Deus, que o que você faz não é de Deus, que o que você recebeu não é de Deus. Eu lá quero saber o que eles estão dizendo de mim. Eu sei que é de Deus, eu vou receber, eu vou dar glória a Deus, problema é dele. O fariseu vai olhar para você, ele vai ficar admirado do que Deus vai fazer. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou te honrar. Levante a mão, adore. Levanta a tua mão e adore a Deus, porque o fariseu vai ter que ver. Chacoalha o braço do teu irmão, diga para ele: não liga não. Chacoalha o ombro, diga para ele: da glória, diga: não liga não. Deixa o fariseu falar. Diga para ele: toma posse da glória. O milagre é teu. O milagre é teu. Oh Deus. O terceiro efeito colateral e último que o milagre vai produzir em você, no teu ministério. Versículo de número 19. Então levaram aos parentes dele, dizendo: esse aqui não é o vosso filho, que antes nasceu cego? Como que ele pode ver agora? Aí o versículo 21 diz: os parentes disseram:
Não sabemos. Terceiro efeito colateral que o milagre vai produzir em você, com você. Os teus parentes vão ficar com a boca fechada. Não vão ter palavras, não sabemos. Você sabe que parente para falar é uma coisa que só Deus para ter misericórdia. A gente tem umas caninanas na família, uma jararaca na família, umas naja na família, uns tamanduá bandeira na família, que gosta de abrir a boca e falar de você, falar de mim. Mas quando Deus abençoar teu ministério, quando Deus mudar teu cativeiro, isso daqui só dá glória a quem recebe. Quando Deus te exaltar, o parente falador, o parente fofoqueiro vai calar a boca diante do teu milagre e não vai ter palavra. Vou perguntar assim para eles: olha, mas ele não é teu parente? O que aconteceu com ele? Explica o milagre que ele recebeu. Não, mas você conhece ele desde a infância. Mas eu fiquei sabendo que depois que ele foi lá no Ministério Plenitude, e ele foi ministrado, Deus mudou a vida dele, transformou, abençoou, levantou, edificou. O que aconteceu? Você é parente, você conhece? Fala alguma coisa. Alguma palavra? Não sabemos. Diga quem é que curou ele. Mas você sempre soube. Fala! Já era para você estar dando glória para arrebentar, meu filho. Porque o teu milagre vai calar o teu parente murmurador. O teu milagre vai fechar a boca de muita gente. Ora para candarábria. Levanta a mão para eu profetizar, para orar para você agora. A primeira coisa que vai acontecer como efeito colateral, seus vizinhos vão ficar com a boca aberta. O segundo efeito colateral, os fariseus vão desacreditar, vão murmurar e perseguir você. Mas o terceiro efeito colateral é que os teus parentes ficarão com a boca fechada e você receberá o teu milagre. Sempre aplaudir, aplauda à direita. Agora é hora. Pastor André, todo efeito colateral provoca riscos. Você achou que era tudo mil maravilha? Mas todo efeito colateral tem riscos. Para o corpo, tem ou não tem? Diga para o teu irmão, você corre um sério risco. Diga, ainda hoje, ainda agora. Olha para o teu irmão, está todo mundo apreensivo. Diga para ele, você está correndo um grande risco. De novo, diga, você corre um sério risco. Eu também, mas eu acho que vai valer a pena. Versículo 38. E depois de tudo isso ele acreditou e adorou o Senhor. O risco que você está correndo, depois de tantos efeitos colaterais, é de se tornar um verdadeiro adorador. Olha o adorador aí, ai, abaixei a palma, a
Deus vai fazer você se tornar um adorador. Você vai correr o risco, mas vai valer a pena. Olha que gostoso ouvir língua estranha. Olha lá, gente, olha que gostoso. Corre esse risco, corre esse risco. Se torna um adorador, vale a pena correr esse risco. Vale a pena. Oh, na bacante, sei ao ematseu. Ei, o na baia chove da bacante, alabacobi da rabachoia da web da wetsia. Ei, o labacanto reminarawa. Ei, abacanto rebacando reminara semi o bacando re. Ei, a wemiara patada da baia chavida. Eita glória! Eu lembro uma vez, eu tinha 16 anos de idade, estava no monte orando. E uma igreja muito tradicional, acreditava em dons espirituais. Um jovem daquela igreja quis ir no monte comigo para conhecer o monte. E eu disse para ele: você corre um sério risco de se tornar o que eu sou hoje. Porque isso pega. Olha para o teu irmão e diga: isso pega. Engraçado que o pastor dele parecia que estava no mesmo espírito. Que ele foi pedir a bênção para o pastor, que eu sou totalmente a favor. E o pastor disse: você pode até ir, mas você corre um sério risco. Jovem gosta de risco. Esse pastor, eu vou correr risco do quê? De se tornar um pentecostal assim, desse jeito. Aí só você na igreja vai ser igual a ele, vai ficar estranho, você corre um risco muito sério. Isso pega. Ele pegou e foi no monte. E levou 20 pessoas com ele. As 20 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquela madrugada. Os 20 levaram esse fogo para a igreja. E 70 foram batizados com o Espírito Santo. Eu disse para ele: eu te avisei que você corria o risco de se tornar um adorador desse jeito. Um adorador extravagante, como diz alguns hinos de adoração por aí. E tá nessa igreja, você corre esse risco. Receber essa palavra, você corre esse risco. Porque hoje o que Deus vai derramar aqui é algo para pegar, é algo para inundar, é algo para sacudir. Eu não sei se eu tenho pessoas corajosas aqui esta noite, que não tem medo de correr o risco de se encher de poder, de entrar na presença de Deus, de falar em língua, de ser batizado com o Espírito Santo, de entrar no mistério do guerreiro. Se você não tem medo de risco, se você quer ser adorador mesmo, continua sendo adorador. Se você quer esse poder, venha pra cá, saia do teu lugar, vem aqui na frente agora, porque vai pegar. Tem que ter alguém para tocá-lo. Oi, abacante, o reminaracé. Fecha os teus olhos, não tenha vergonha. Você que está aí no banco que não veio na frente, consequência, quem sabe, de timidez, ou porque você está com criança no colo. Adore a Deus aí onde você estiver agora. Porque a unção de Deus, ela vai pegar, ela vai pegar, ela vai pegar. Deus vai tocar em gente aqui agora. Eita, bacana, adorador, ninguém pode calar. Saia da frente, murmurador, porque essa presença de Deus, ela vai pegar. Oh, eu quero ver aguentar ficar parado, porque Jeová acabou de chegar. Aí, Padarabauê. Quem acredita, abre a boca. Abre a boca. Comece a adorar. Mas receba poder. Mas receba poder. Mas receba poder. Porque essa presença, ela vai te pegar. Vai adorando, vai.
azeite vai descer, mas o azeite vai descer. Não adianta você se esconder, porque o azeite vai descer, mas o azeite vai descer, mas o azeite vai descer. Não adianta você se esconder, porque o azeite vai descer. Tá caindo fogo nesse lugar, tá caindo fogo nesse lugar, tá caindo fogo para incendiar, tá caindo fogo nesse lugar, tá caindo fogo nesse lugar. Pega, 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 pega poder e pega, 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 pegou, 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 maravilha! Igreja, eu quero lhe dizer, a muralha hoje vai cair por terra. Igreja, eu quero lhe dizer, a muralha hoje vai cair por terra. Terra, terra, a muralha hoje vai cair por terra. Terra, terra, a muralha hoje vai cair por terra. Caiu, 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 caiu. Olha, caiu, 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 caiu. Levanta a mão, levanta a mão, levante a mão. Canta comigo assim bem alto, vai. Glória. Pega! Pega! Escute uma coisa. Você que é uma mulher, continua. Você que é uma mulher, fica de frente de uma mulher mais próxima de você agora. Você que é um homem, fica de frente de um homem mais próximo de você agora. Vai, homem com homem, mulher com mulher. Frente a frente, frente a frente. Dá microfone porque a igreja não está ouvindo. Você que é um homem, fica de frente de um homem mais próximo de você. Dois em dois, dois em dois. Você que é uma mulher, fica de frente de uma mulher mais próxima de você agora. Coloque uma mão em cada ombro dele. Vai pegar. Vai pegar, vai pegar em você. Vai pegar poder. Ai! Ai! Na hora que eu disser já, tu vai dar um abraço nele. Tem gente que não acredita em transferência de unção, mas é bíblico. Paulo disse em Timóteo que ele recebeu o dom pela imposição de mãos dos presbíteros. Na hora que eu disser já, você vai dar um abraço nessa pessoa. A tua unção que você está recebendo, que é de Deus, vai passar para ele. A unção que ele está recebendo vai abraçar para você. Ai, meu Deus do céu, vai pegar. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui agora. Tem gente que não vai aguentar.
Olha nos olhos dele e diga: está preparado? Vai, olha para ele, que ele vai receber agora. Já! Vai, dá um abraço, vai, e dá um abraço dele. E profetiza agora. E vai. Cativeiro, meu Deus, vai virar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai mudar a tua sorte, vai te exaltar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Oi, arabacomandarabai. Levante a mão, plenitude. Glória, vai. Glória. Levanta a mão, plenitude. Levante a mão. Glória. Mais alto, mais alto. Vocês, vai. Glória. Glória. Levante a mão e canta. Você. Glória. Pegou. Glória. Pegou fogo. Incendiou. Pegou. 2013 é o ano do renovo dessa igreja. Dá um recado para aquele fariseu que disse que a plenitude não é igreja pentecostal mais. Diga pro fariseu: venha ver, porque a unção de Deus pegou. Você levante a mão e canta assim, vai ser. Glória. Glória. Cadê vocês? Vocês, vai. Glória. Levante as mãos. Bem alto. Aplaude a Jesus e dá glória a Deus.